Vamos começar agora a nossa aula de teísmo. Estamos aqui com a graça de Deus. Estamos já completando 2 meses deste curso, pela bondade de Deus. E o curso está correndo. Estamos chegando às últimas aulas da matéria de teísmo, para ver se quando a gente começar abril, a gente já começa com a matéria de cristologia. O curso também é o curso de teologia sistemática, e nós temos lá teísmo, que fala sobre a existência de Deus, cristologia, que fala sobre os mistérios de Cristo. Nós temos lá pneumatologia, que fala sobre as obras do Espírito Santo, angelologia, que é o mistério dos anjos, ou ministério dos anjos, cosmologia, que é a criação dos 7 mundos, e antropologia, que é o fenômeno humano. Essas são as matérias que nós temos aqui: teísmo, cristologia, pneumatologia, angelologia, cosmologia e antropologia. A programação para o ano inteiro. E nós já fizemos uma introdução à matéria. Falamos que teísmo é a matéria que ela se ocupa em estudar Deus. E o que a gente descobriu? Estudar Deus é uma força de expressão. A gente estuda sobre Deus e não Deus. E nós começamos o nosso curso vendo que existe a eternidade, porque Deus criou a eternidade. A eternidade não é autoexistente. Ela não começou a existir por si mesma. Tem um princípio. E o princípio da eternidade é Deus. E a gente falou sobre a eternidade e a ordem da criação. Ou seja, Deus criou todas as coisas e Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Isso a gente chama de ordem da criação. As ordens angelicais, as ordens terrenas, as ordens celestiais, as ordens humanas. Isso a gente chama de ordem da criação. Depois nós falamos sobre a natureza da criação. Por natureza da criação, quer dizer que ela é física, ou seja, a natureza ela foi criada pela palavra de Deus, mas Deus criou a matéria. Toda a criação de Deus ela é composta, não é uma criação pura, porque puro só Deus. Só Deus é pura misericórdia, por exemplo. O que significa misericórdia pura? É misericórdia sem mistura com nenhum outro atributo. É só misericórdia sem se misturar com outro atributo. Da mesma maneira, justiça de Deus é justiça pura, sem se misturar com outro atributo. Amor de Deus é amor puro, sem se misturar com outro atributo. Nós não sabemos como que isso funciona lá dentro de Deus. Não sabemos, porque nós temos misericórdia misturada com compaixão, misericórdia misturada com bondade, misericórdia misturada com amor, misericórdia misturada com fidelidade. Quer dizer que a gente conhece as coisas mistas, misturadas ou unidas, juntas umas com as outras. A gente não conhece justiça pura, Deus conhece. A gente não conhece bondade pura, Deus conhece. A gente conhece bondade e justiça misturada uma coisa com outra. Por isso que não dá para separar uma coisa de outra. Não dá. E é isso que a gente quis dizer com natureza da criação. Na semana passada nós falamos sobre o distanciamento qualitativo entre nós e Deus. Deus é de outra natureza, Ele é realmente absolutamente outro, e tem um distanciamento qualitativo, quer dizer que nós não podemos nos aproximar de Deus na pureza de quem Ele é. Por quê? Isso acabaria com a gente, acabaria com o mundo. Se Deus puro, totalmente puro, chegasse e se aproximasse da criação, a gente pode dizer que a criação evaporaria ou desapareceria. O que faz Deus então? Deus ele vai diminuir esse distanciamento qualitativo. Para diminuir o distanciamento qualitativo, Ele criou os seus atributos. Por quê? Ninguém é autoexistente. Ninguém veio à existência sozinho. Nem a eternidade veio, nem a justiça, nem a bondade, nem a santidade. Ninguém veio à existência por si mesmo. É criado por Deus. Deus criou por um ato de misericórdia, porque senão a gente não saberia nada sobre Deus. A gente não saberia nem que Deus existe, nem como encontrá-lo, nem o que falar dele. Por isso que Ele foi misericordioso, criou esses atributos ou qualidades, tá bem?
ou virtudes que são intermediários para, através desses atributos, ele se comunicar com a gente. A gente olha para o mundo, por exemplo, e o mundo ele é um ato de bondade. Através de olhar para a criação, a gente imagina, se o mundo é bom, ele deve ter sido criado por alguém bom. Deus criou o mundo pelo atributo de bondade, e o mundo nos leva a pensar que deve existir um ser bom. O mundo também, ele é um mundo inteligível, dá para você entender o mundo. Isso aqui é uma árvore, isso aqui é um peixe, isso aqui é um pássaro, tem uma lógica. Se o mundo ele é inteligível, é um mundo inteligente, deve ter alguém inteligente que tenha criado o mundo. Ora, eu sinto compaixão de alguém. Se eu sinto compaixão de alguém, essa compaixão ela deve ter graus. Como assim? Eu sinto uma compaixão mínima. Eu vi alguém numa situação de miséria, doeu meu coração, fiquei com dó, fiquei com dor, só que a minha misericórdia ela é mínima, é por alguém. Deve haver alguém que tenha uma misericórdia, uma dó, uma compaixão maior do que a minha, e em nível infinito. Esses atributos que eu estou falando para vocês, ou virtudes, é para demonstrar que tem uma fonte maior. É um ato de misericórdia. Se eu não sentisse misericórdia, se eu não conseguisse entender o mundo, se o mundo não demonstrasse bondade, eu ficaria sem ideia nenhuma de que Deus existe. Nenhuma. Deu para compreender? São intermediários. Por isso que a gente fala de distanciamento qualitativo. E hoje, a aula de hoje vai falar o seguinte: mas Deus pode ser realmente conhecido? Porque desde a primeira aula nós falamos para os irmãos o seguinte: Deus na sua pureza não pode ser conhecido. É impossível que isso aconteça. E por quê? Primeiro que a nossa inteligência ela não alcança o absoluto que Deus é. Nossa inteligência ela é bastante mediana, é mediana, e por isso ela tem que dividir uma maçã em partes. Você não consegue abrir a boca e colocar uma maçã inteira na boca e engolir e digerir a maçã, por mais glutão que você seja, entendeu? Você precisa cortar a maçã em partes, você tem que dar mordidas nela, e tem que mastigar, tem que triturar, para que o sistema digestivo possa fazer a parte dele e depois você não fique entalado. Ora, se as coisas mínimas, como um grão vamos supor que você come uma azeitona. Você come azeitona, tem um carocinho lá que você tira fora. Se você comer azeitona com um caroço, você vai passar uma tribulação terrível, uma grande angústia. Se você não consegue suportar um grão do tamanho de um grão de azeitona, um carocinho de nada, imagina Deus. Deus, então, ele não pode ser conhecido na sua totalidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Deus pode ser conhecido, mas ele não pode ser conhecido na sua totalidade. E aí a gente vai explicar o porquê disso, tá bom? É essa aula que a gente vai ter hoje.